Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, em teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo. Presença que nos fortalece, que nos sustenta. Presença que nos alimenta e que nos deixa fortes, corajosos. Em todo o tempo é necessário buscarmos essa presença. Todos os dias, irmão, eu vou abrir o pão diário, insistindo com você em buscar a presença. Sabe por quê? Porque eu quero o seu bem, assim como eu quero o meu, eu quero o seu também. E eu sei que é por meio da presença do Senhor é que você vai vencer. A Bíblia nos diz em Romanos 8:38, é nele que somos mais que vencedores. 1 João 5:4, os nascidos de Deus vencem o mundo. E qual é a nossa vitória? É a nossa fé. E nesse sábado lindo e abençoado, do dia 17 de setembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 ao 6, onde a Bíblia nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Glórias ao Senhor por esse verso que nos alerta. Versos, né? São 3. Paulo diz antes: embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Sim, porque essa vida nós estamos em uma constante guerra, em uma constante milícia. E essa milícia, ela não ocorre aqui nesse plano natural, nesse plano físico. É num plano espiritual. Sabe? Você já assistiu aqueles filmes onde simbolicamente colocam um diabinho de um lado, trabalhando no pensamento daquele ser humano, e do outro lado um anjo, ou simbolizando o Espírito Santo ali no outro ouvido, falando, defendendo, cuidando daquela vida. É assim mesmo, meu irmão. Ao mesmo tempo que o Senhor dá ordem aos teus anjos a estar ao nosso redor, o diabo também está a nos rodear com uma junta de demônios. Sim. Então nós temos que viver em conexão com Deus. Porque Satanás, ele coloca pedras a fim de tropeçarmos todos os dias. E algumas dessas pedras são bem pequeninas, bem pequenas mesmo. Até porque elas são mais fáceis de passar imperceptíveis aos nossos olhos e assim não enxergarmos. Uma mentirinha pequenininha não tem nada demais eu contar. Olha só que pedrinha pequena. Uma fofoquinha aqui não tem nada demais. Deus perdoa. Olha só que pedrinha pequena que Satanás está colocando. Um julgamentozinho aqui. E assim vai.
Mas quando nós somos conectados em Deus por meio da oração, que é uma das armas poderosas, onde o versículo 4 nos menciona que as armas da nossa guerra não são carnais e poderosas em Deus. Portanto, uma arma poderosa em Deus é a oração. A meditação é outra delas. A meditação na palavra, que é uma outra arma que nos eleva à fé, que nos eleva ao conhecimento a Deus. O próprio jejum que quebranta o nosso coração, jejum que quebra a nossa incredulidade e nos faz render ao Senhor de verdade e andar por caminho de obediência. Tudo isso são armas poderosas em Deus e que nos faz vencer essa milícia. São as armas certas, meu irmão, que nos faz vencer. O Senhor, Ele nos blinda com o seu poder a nos guardar. Por meio dessas armas, o Senhor nos dá discernimento a reconhecer os nós que nos enganam, os nós que embaraçam os nossos pés como ciladas e que nos fazem cair. E assim o Senhor nos dá discernimento a reconhecer estes nós e afastarmos deles. É por meio destas armas que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos a sua palavra e que ninguém nos engana com falsas profecias, com falsas doutrinas, com pregações sem conteúdo bíblico. Temos argumento, temos conhecimento e crescemos em graça, porque o Senhor é conosco e Ele é que nos dá visão. É o Senhor que nos dá uma ótica de fé, a reconhecermos quem é e quem não é de Deus. Segundo Coríntios nos diz, verso 14, nos diz assim, irmão, que as coisas de Deus para o homem natural são loucura, mas para o espiritual, para aquele que está conectado com Deus, para aquele que está em todo tempo meditando na palavra, para aquele que está em constante oração, se discerne espiritualmente. É uma visão espetacular que o Senhor te entrega. Você é sensível a reconhecer o que é de Deus para a sua vida e o que não é de Deus. Portanto, oração, meditação, jejum te faz conectar com Deus. E assim você adquire armas. São as armas que te fazem adquirir proteção com Deus. O Senhor te guarda. O Senhor nos cobre. O Senhor nos protege. Porque nós sabemos o que agrada a Deus. Sim. E sabemos também o que desagrada a Ele. E sabendo o que desagrada a Ele, nós rapidamente corrigimos. Acontece que às vezes nós enxergamos as lutas, sabemos que elas são espirituais, mas queremos usar a nossa própria força, queremos usar a nossa própria capacidade, a nossa própria inteligência. Olha, nós vamos sentir cansados, esgotados e não vamos vencer. Isaías capítulo 40, verso 30 e 31 diz que os jovens se cansam e se fadigam e que os moços ficam exaustos. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque vivem com as armas da fé, porque vivem por meio da oração, da perseverança em Cristo Jesus, por meio da meditação, por meio do jejum, por meio das armas da fé. Não se cansam, têm suas forças renovadas, porque esperam em Deus e em Deus têm a certeza da vitória. Deus, meu irmão, é espírito, mas o diabo também é espírito. O nosso maior adversário é espírito e nós não podemos subestimá-lo. Ele é poderoso também. Nós não podemos dar as costas ao inimigo, ao diabo. Acontece
que o Senhor é o Todo-Poderoso e contra Deus ninguém pode. Ouri cantar ali, barás. Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nem tente lutar contra o inimigo com as suas próprias forças, nem tente, tolo és. Como lutar fisicamente? Com espírito. Tem que ser espírito contra espírito. Invoque a presença do Senhor para a tua vida. Invoque a presença do Senhor para a tua vida. E assim, quem luta por nós são os anjos. Salmo 113:20 ou 103:20, o Senhor dá ordem aos teus anjos, os anjos obedecem às suas ordens, obedecem à sua palavra, a nos guardar contra os caminhos maus. Sim, quem luta por nós é o Espírito Santo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, falta de perdão, você não está usando as armas da fé. Você está deixando o diabo ganhar. Mentira, fraudes, hipocrisia, emburramento. Você está longe de Deus. Está deixando o diabo ganhar e dar risadas a teu respeito. Sim, nós temos que ser dirigidos pela verdade, dirigidos por Deus, andando segundo a vontade de Deus. As armas poderosas em Deus é andando segundo a vontade de Deus. Reveste com a armadura de Deus, irmão. E assim, quando você vencer o dia mau, não relaxe, não entregue os pontos. Quando você vencer o dia mau, permaneça inabalável. Amém? Feche os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. E lembre-se, essa guerra você não ganha com força própria. Você não ganha com o seu intelecto, com a sua sabedoria própria que Deus que te deu. Não. Você só ganha com a força de Deus em você. Portanto, busque se encher dele, porque é nele que nós somos mais que vencedores. Fecha os teus olhos. Ó Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifesta teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nos enche com a tua presença, ó Deus. Tu és o Senhor, aquele que faz. Senhor, manifesta teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Deus. Vai dirigindo os nossos pés, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, ó Deus. Nos reveste, ó Deus, com a tua armadura, nos fortalece a resistir o diabo. Sim, Senhor, e assim ele fugirá de nós. Ouri cantar ali, barás, que nós nos submetemos à sua poderosa mão, ó Deus. Nos guarda, nos livra, nos protege. Nós repreendemos todo olhar de inveja contra essa vida, Deus. Nós repreendemos toda língua que tem caluniado essa vida, ó Deus, porque nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós. E toda língua que levantar juízo contra nós, eu a condeno em o nome de Jesus, porque essa é a herança do Senhor aos seus, e de ti nos procede como direito, ó Deus. Manifeste o teu poder e a tua graça. Sê conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus.